Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Filho Rico. Eu sou Helder Queiroz e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico aí que está causando um transtorno na atualidade. É um assunto muito preocupante e é um assunto do momento. É a possibilidade aí do agravamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para um conflito que envolva o mundo inteiro. E hoje eu vou fazer um sobrevoo sobre a política e a geopolítica do passado e do presente. O vídeo está imperdível, assista até o final e, se quiser, já põe aí na velocidade 2. E antes de mais nada, já deixa aqui o seu like para que esse vídeo chegue a muito e muito mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e como outros que a gente comenta aqui. E ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização. E comenta aqui embaixo o que é que você está achando do cenário atual que a gente está vivendo. Nos últimos meses, o mundo inteiro tem acompanhado as crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Também as manchetes nos alarmam aí todos os dias. Escalada de conflitos, sanções severas, ameaças nucleares e a crise econômica pós-Covid. A guerra já impactou muito aí o preço do petróleo, do gás e também o mercado de criptomoedas. Ele sofre constantes oscilações drásticas com a cada movimentação geopolítica que ocorre aí. Mas será que isso pode evoluir para alguma coisa ainda maior? O que é que você acha? Põe aí nos comentários. E a pergunta que não quer calar estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? Essa semana passada, Donald Trump, quando recebeu o presidente da Ucrânia, ele falou isso aí: olha, você está causando aí, podendo causar a Terceira Guerra Mundial. Mais do que isso, como é que isso pode afetar diretamente o nosso rico e bom bolso? No vídeo de hoje nós vamos fazer então uma análise profunda sobre o que levou às duas guerras mundiais que o mundo já passou e o que podemos aprender com a história olhando para o passado. Como é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou e por que ela ainda não acabou. A gente vai observar também impactos econômicos e financeiros dessa guerra e como é que ela pode afetar diretamente a gente aqui no Brasil. Vamos olhar também o papel das criptomoedas nesse cenário de crise e a possibilidade de um futuro sem o domínio do dólar. Será que isso pode acontecer? O que você acha? Coloca aí nos comentários. E claro, a grande questão que a gente vai conversar aqui é se estamos realmente caminhando para um conflito global. Então bora lá, sem enrolação. Só dar um golinho na água aqui que o vídeo hoje está empolgante. E para a gente entender se realmente a gente está aí andando aí para a beira de uma Terceira Guerra Mundial, a gente precisa olhar para a história e entender como é que os dois maiores conflitos da humanidade até o momento começaram. Afinal, será que estamos repetindo os mesmos erros do passado? Será que a gente vai caminhar aí para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial? Tudo começou, pessoal, na Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho de 1914, quando Francisco Ferdinando, herdeiro aí do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo por um nacionalista sérvio. E esse aí foi o estopim que colocou em movimento uma série de alianças militares já estabelecidas e mergulhou o mundo no horror da guerra. A guerra tomou todo o mundo, como a gente já sabe, e a Europa estava cheia de tensões aí entre os grandes impérios. Os países formaram alianças militares secretas. E quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, rapidamente a Alemanha, a Rússia, a França e o Reino Unido foram arrastados para o conflito. A guerra trouxe também um novo tipo de combate, a guerra de trincheiras, com armas químicas, lança-chamas, metralhadoras e tanques de guerra, os vulgos blindados, como os militares conhecem. Foi um verdadeiro pesadelo para os soldados. A guerra destruiu economias inteiras. O custo financeiro foi gigantesco.
levando aí ao colapso de impérios como o austro-húngaro, o otomano e o russo. Além disso, a inflação disparou e os países se endividaram, entrando em crises gravíssimas. Depois da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes impôs pesadas sanções para a Alemanha, deixando aí o país arruinado economicamente. E esse cenário de caos que abriu espaço aí para a figura de Adolf Hitler, que prometeu recuperar o orgulho alemão e expandir o território. Hitler começou anexando aí territórios sem enfrentar resistência, até que em 1º de setembro de 1939 a Alemanha invadiu a Polônia, e isso aí levou o Reino Unido e a França a declararem guerra, dando início então à Segunda Guerra Mundial. Vou tomar mais uma aguinha aqui, pessoal, porque a garganta tá seca. Então vamos lá, se a Primeira Guerra destruiu os impérios, a Segunda Guerra então ela remodelou o mundo, tornando aí principalmente a África uma coxa de retalhos, né? Em 1944 foi assinado o Acordo de Bretton Woods, que estabeleceu o dólar como a moeda mais forte aí do planeta, uma referência global. E isso fortaleceu muito os Estados Unidos, os transformando aí numa potência econômica. A reconstrução da Europa foi financiada pelos Estados Unidos e também abriu caminho para a criação da União Europeia. Com o final da Segunda Guerra, o mundo não teve paz por muito tempo. E em vez de um novo conflito direto, surgiu então uma guerra silenciosa e estratégica envolvendo as duas maiores potências do mundo, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi a Guerra Fria. Levou aí anos e anos, né, de embate indireto, principalmente, dessas duas grandes potências. E de um lado, os Estados Unidos representavam o capitalismo e a democracia. Do outro, a União Soviética representava o comunismo e um governo centralizado. Essa rivalidade se manifestou em disputas militares indiretas, espionagem e até na corrida espacial, sem falar aí da corrida nuclear. Durante esse período, várias guerras foram travadas por procuração entre os dois blocos. Tivemos a Guerra da Coreia de 50 a 53, a Guerra do Vietnã de 55 a 75 e as intervenções soviéticas no leste europeu. Cada lado tentava expandir a sua influência, criando aí um mundo dividido entre ideologias opostas. A rivalidade atingiu aí o seu ápice na crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética instalou ogivas nucleares em Cuba, quase levando aí o mundo a uma destruição total. E esse foi o momento em que o mundo esteve mais próximo da Terceira Guerra Mundial. Bom, até pelo menos agora. A Guerra Fria, então, chegou ao fim em 91, quando a União Soviética teve um colapso econômico e político. E após décadas de disputas, o bloco comunista desmoronou. E 15 repúblicas soviéticas se tornaram independentes, inclusive aí a Ucrânia. E esse foi um golpe muito duro para Moscou. Muitos nacionalistas russos, incluindo o atual presidente Vladimir Putin, viram isso como uma humilhação geopolítica, né, para a atual Rússia. Em um famoso discurso, Putin, inclusive, chamou a dissolução da União Soviética de uma grande catástrofe geopolítica do século XX. Desde então, Moscou vem buscando recuperar a influência e os territórios perdidos, que faziam parte do imenso Império Soviético. Isso explica as ações que vamos falar a partir de agora. A primeira tentativa da Rússia de recuperar os territórios perdidos veio em 2008, quando ela invadiu a Geórgia, que era um outro ex-país soviético. Depois disso, em 2014, a Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia, alegando que historicamente o território pertencia ao país. A Ucrânia, por sua vez, começou a se aproximar do Ocidente e da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que irritou profundamente Moscou. E em resposta a isso, Putin
intensificou a sua política agressiva, até que em 24 de fevereiro de 2022 lançou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia. Então, a guerra atual não é um conflito isolado. Ele faz parte de um plano maior da Rússia para restabelecer a sua influência global e impedir que países vizinhos se aliem ao Ocidente. Mas até onde isso pode ir? Então, se a Rússia continuar expandindo a sua influência e os países ocidentais reagirem, nós podemos ver aí uma escalada que pode levar a um conflito global, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. O fato é que a guerra entre Rússia e Ucrânia já tem impactos muito além do campo de batalha. E a grande pergunta é, será que estamos seguindo o mesmo caminho da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Assim como na Primeira Guerra, hoje nós temos alianças militares, como a OTAN entrando no jogo. E assim como na Segunda Guerra, vemos líderes nacionalistas buscando expandir a sua influência, enquanto sanções econômicas são usadas como armas. Além disso, nós vemos impactos econômicos gigantescos, inflação global, crise energética na Europa e mudanças no sistema financeiro mundial, com países buscando alternativas ao dólar e o crescente uso de criptomoedas como proteção. Dado tudo isso, será que nós estamos realmente repetindo os erros do passado? Será que essa guerra pode escalar para um conflito global? Então agora nós vamos entender as origens e as motivações da guerra Rússia-Ucrânia. E o que é que pode acontecer a seguir? Como já vimos, em 1991, a União Soviética colapsou e 15 repúblicas se tornaram independentes, e entre elas estava a Ucrânia, que até então fazia parte da esfera de influência russa por séculos. A Ucrânia é um país estrategicamente localizado. Ele é um elo entre a Rússia e a Europa, além de ser rica em recursos naturais raros e tem também importância histórica para Moscou. Na época da independência, a Ucrânia herdou um dos maiores arsenais nucleares do mundo. No entanto, em 1994, assinou o Memorando de Budapeste, no qual renunciou às suas armas militares em troca de garantias de segurança de potências como Rússia, Estados Unidos e Reino Unido também. Enquanto a União Soviética ruía, os países do leste europeu, antes alinhados com Moscou, eles começaram a se aproximar do Ocidente. A OTAN, então, uma aliança militar criada durante a Guerra Fria para conter a influência soviética, começou a se expandir rapidamente por ali. E nos anos de 2000, países como a Polônia, Hungria, Romênia, Estônia e Lituânia entraram ali para a OTAN, deixando a Rússia cercada por aliados dos Estados Unidos. Isso irritou profundamente o Kremlin, que via essa expansão como uma ameaça direta à sua segurança. A Rússia sempre enxergou a entrada da Ucrânia na OTAN como um limite inaceitável. E para Putin, perder a influência sobre a Ucrânia significaria então perder o controle sobre a sua zona de segurança estratégica. Veja só, a Rússia fica aqui, a Ucrânia fica aqui, entre a Rússia e a Europa. A crise começou em 2014, quando a Ucrânia passava por um grande dilema: se aliar economicamente à Rússia ou à União Europeia. O então presidente ucraniano pró-Rússia foi derrubado por protestos pró-Ocidente, o que enfureceu Moscou. A resposta então da Rússia foi muito rápida e agressiva ao extremo. Invadiu e anexou a Crimeia, um território ucraniano que abriga uma importante base naval de Sebastopol. Enquanto isso, grupos separatistas pró-Rússia começaram então a lutar no leste da Ucrânia, na região de Donbás, dando início aí a uma guerra que já dura mais de 10 anos. O conflito então de 2014 foi um prenúncio do que estava por vir. Durante anos a Rússia
forneceu apoio militar e financeiro aos rebeldes no leste ucraniano, preparando ali o terreno para uma ofensiva que seria muito maior. Em fevereiro de 2022, Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial na Ucrânia. O discurso oficial era de que a Rússia queria proteger o país e os russos étnicos, quase não sai, do Donbás. Mas, na prática, esse foi um movimento geopolítico para restabelecer o domínio russo naquela região. O mundo respondeu com indignação. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções pesadas econômicas contra a Rússia, congelando ativos e excluindo os bancos russos do sistema SWIFT, que é um sistema digital que conecta bancos em todo o globo. Fora dele, é quase impossível os países transferirem dinheiro de um país para o outro, ou seja, de um jeito seguro, né? E isso restringe muito as exportações. E por um breve momento, parecia que a economia russa entraria em colapso. Mas Putin conseguiu contornar as sanções e a Rússia continuou avançando, mantendo ali a sua capacidade de combater para manter a sua guerra. Mas ela não ficou limitada apenas à Rússia e à Ucrânia. O Ocidente começou a enviar bilhões de dólares em armas e equipamentos para Kiev, aumentando a escalada do conflito. Isso aconteceu como forma de barrar o avanço russo para o oeste. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se tornou um símbolo de resistência e pediu apoio aos países da OTAN, o que só intensificou a rivalidade com a Rússia. Putin, então, alertou várias vezes que qualquer envolvimento direto da OTAN poderia levar a uma guerra global. Até agora, o Ocidente se limitou ao apoio militar indireto. Mas até quando que essa linha vai ser respeitada? Se por um lado a Rússia enfrenta sanções, por outro tem um aliado estratégico poderoso, a China. Pequim não condenou a invasão e tem ajudado indiretamente Moscou, fornecendo insumos e fortalecendo laços comerciais. A guerra acelerou um movimento que já vinha acontecendo, a desdolarização da economia global. Com as sanções, a Rússia passou a fazer negócios em rublos, yuan, em euro, tentando reduzir a sua dependência do dólar. A China, por sua vez, está aproveitando a situação para fortalecer a sua moeda no comércio global, o que pode desequilibrar o equilíbrio econômico mundial atual. Os Estados Unidos, então, eles têm sido um dos principais apoiadores da Ucrânia no conflito contra a Rússia. Mas essa relação, que começou bem antes da invasão de 2022, parece que não está muito bem. Lá durante o governo Obama, de 2009 a 2017, Washington já demonstrava preocupação com a expansão russa, especialmente após a anexação da Crimeia em 2014. Naquele momento, Obama impôs sanções econômicas contra Moscou e enviou assistência militar limitada ali à Ucrânia, mas ele também evitou o conflito direto. Já no governo de Joe Biden, os Estados Unidos adotaram uma postura muito mais agressiva no apoio à Ucrânia. Desde o início da guerra, Biden autorizou o envio de bilhões de dólares e de ajuda militar e financeira, incluindo aí armas avançadas, sistema de defesa aérea e veículos blindados. As estratégias dos Estados Unidos têm sido claras: apoiar para enfraquecer a Rússia por meio de uma guerra prolongada, sem envolvimento direto de tropas americanas, obviamente, mas garantindo que a Ucrânia tenha capacidade de resistência para o combate. Se os Estados Unidos lideram esse apoio militar, a Europa também está numa posição mais delicada. Muitos países europeus dependem da energia russa, mas ao mesmo tempo eles veem a guerra como uma ameaça direta à sua segurança devido à proximidade. Isso ocorre devido à posição intermediária da Ucrânia entre a Rússia e a Europa.
A Alemanha, por exemplo, foi um dos países mais afetados, pois dependia fortemente do gás natural da Rússia. No início do conflito, o governo alemão relutou, mas depois decidiu enviar armamentos modernos, como os blindados Leopard 2. Outros países, como a França e o Reino Unido, também forneceram um suporte interessante militar e econômico, mas evitaram um confronto direto com Moscou, mantendo a guerra ali dentro do território ucraniano. Mas esse apoio tem um custo. A guerra causou inflação, aumento no preço da energia e a recessão em vários países europeus. Mesmo assim, a União Europeia segue comprometida com o apoio à Ucrânia, pois ela teme que, se Putin vencer, outros países do leste europeu possam ser os próximos alvos do Putin. E o grande desafio agora é: até quando o Ocidente manterá esse nível de apoio à Ucrânia? A guerra está custando bilhões de dólares aos Estados Unidos e à Europa, e há pressões políticas internas para reduzir os gastos militares. A questão é que, se os Estados Unidos e a Europa reduzirem o apoio, a Ucrânia vai perder força no conflito. Mas se continuarem a enviar armas, a guerra pode escalar ainda mais, aumentando aí o risco de um confronto direto com a Rússia, caso não haja aí um cessar-fogo a curto ou médio prazo. E nesse contexto assume a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez Donald Trump. Em novembro de 2024, Trump fez um discurso ultranacionalista, trazendo aí uma mudança na política externa americana. Durante a sua campanha, Trump prometeu reduzir o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos estrangeiros e também reavaliar o apoio militar à Ucrânia. Em 28 de fevereiro de 2025, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a Casa Branca para discutir o futuro da cooperação entre os dois países. O encontro, que inicialmente visava a assinatura de um acordo mineral, rapidamente se transformou em um debate acalorado. Durante essa reunião, Trump e seu vice-presidente J.D. Vance criticaram Zelensky pela suposta falta de gratidão ao povo americano e questionaram seu compromisso com a paz. Zelensky, por sua vez, defendeu a posição da Ucrânia e ressaltou a necessidade de apoio contínuo contra a agressão russa. O encontro terminou abruptamente, sem a assinatura de nada, muito menos do acordo previsto, e arranhou as relações diplomáticas entre os dois países. E para mim essa reunião foi um grande desastre diplomático, porque ela trará consequências para a estabilidade da região. A postura de Trump gerou preocupação entre os aliados europeus, que temem aí um enfraquecimento do apoio ocidental à Ucrânia, e adicionou uma nova camada de complexidade a esse conflito que já não está nada fácil. Enquanto isso, a Rússia observa atentamente as movimentações, podendo se sentir encorajada, inclusive, a intensificar suas ações na região. A Ucrânia enfrenta aí um momento certo de incerteza, buscando novas alianças estratégicas para garantir a sua soberania e a sua integridade territorial diante das mudanças na política americana. As próximas semanas, com certeza, trarão aí informações cruciais para determinar o futuro das relações internacionais e a estabilidade da região. E agora nós vamos fazer uma análise de como essas questões políticas estão afetando a economia global, o mercado de criptomoedas e principalmente o nosso bolso. Aproveite agora e deixe o seu like se ainda não fez. Vamos prosseguir então. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pessoal, tem abalado a economia mundial, causando aí um efeito dominó que atinge todos os setores. E um dos primeiros impactos foi a inflação global, impulsionada aí pelo aumento dos preços do combustível, da energia e de alimentos. Com as sanções impostas à Rússia, que é um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo, o preço dos combustíveis disparou. A Europa, que dependia fortemente do gás russo, enfrentou aí um choque energético.
levando a apagões e aumento nas contas de eletricidade. Além disso, a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo e de fertilizantes do mundo, e o conflito afetou diretamente o fornecimento global de alimentos, encarecendo aí itens básicos como pão, arroz e o óleo de cozinha. O impacto da guerra não se limitou à inflação. Os mercados financeiros sofreram um baque, com investidores temendo os desdobramentos da guerra e a possibilidade de uma recessão global. As ações das principais empresas caíram e houve uma grande fuga de capital para ativos considerados mais seguros, como o ouro e o dólar. Para piorar, os bancos centrais aumentaram as taxas de juros para tentar conter a inflação, o que reduziu o crescimento econômico e dificultou o acesso a créditos para empresas e consumidores. A guerra também teve um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Logo após a invasão em 2022, as criptos caíram drasticamente e entramos aí num bear market, refletindo a incerteza dos investidores. Mas ao mesmo tempo, as criptomoedas se tornaram uma ferramenta essencial para a Ucrânia e para a Rússia também. O governo ucraniano arrecadou milhões de dólares de doações via criptos para financiar a sua defesa e apoiar civis afetados pela guerra. A Rússia, por sua vez, começou a usar as criptos para driblar as sanções ocidentais. Empresas e oligarcas russos, eles recorreram ao Bitcoin e outras moedas digitais para realizar transações internacionais sem passar pelo sistema financeiro tradicional, que estava bloqueado. A guerra acelerou um processo, a desdolarização da economia mundial. Com as sanções ao sistema bancário russo, países como a China e Irã intensificaram o uso de moedas alternativas ao dólar, como o yuan digital e o sistema de pagamentos descentralizados. Se essa tendência continuar, podemos estar vendo o começo de um novo sistema financeiro global, principalmente menos dependente do dólar e mais voltado para moedas digitais descentralizadas. O impacto também da guerra Rússia e Ucrânia vai além dos campos de batalha. Ela está remodelando a economia global, afetando o mercado financeiro, acelerando a adoção de criptomoedas e colocando em xeque a supremacia do dólar. O que acontecerá nos próximos anos dependerá das decisões dos líderes mundiais, das respostas dos mercados financeiros e da adoção de novas tecnologias econômicas. Será que estamos vendo o nascimento de uma nova ordem financeira global? E você, o que é que você acha de tudo isso? Acha que as criptomoedas serão o futuro da economia ou que o dólar continuará reinando? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem precisa entender melhor os impactos dessa guerra no mundo. A maior preocupação dos especialistas em geopolítica é que esse conflito realmente possa sair do controle e escalar para uma guerra global. O principal fator de risco num primeiro momento é o confronto direto entre a Rússia e a OTAN, o que colocaria as principais potências militares do mundo em choque direto. Até agora, a OTAN tem se limitado a fornecer suportes militares indiretos, enviando armas e assistência financeira para a Ucrânia. Mas o que aconteceria se a Rússia atacasse diretamente um país da aliança, como por exemplo a Polônia ou os estados bálticos? Isso certamente ativaria o artigo 5º do Tratado da OTAN, que estabelece que um ataque a um dos países membros é considerado como um ataque a todos os outros membros, o que, em tese, obrigaria que houvesse uma resposta militar marcante. E se isso acontecer, nós não estaríamos mais falando de um conflito regional, mas sim de um embate de proporções catastróficas, potencialmente envolvendo Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e até a China. Outro fator que assusta o mundo é a ameaça nuclear. Putin já fez diversas declarações alertando que a Rússia não hesitaria em usar armas nucleares se sentir que a sua soberania é ameaçada. Se um conflito nuclear acontecer, as consequências seriam devastadoras
para o mundo inteiro. Além da destruição em massa e da perda de milhões de vidas, o colapso econômico seria imediato. Isso sem contar os efeitos ambientais que poderiam levar a uma nova crise humanitária global. A história mostra que guerras sempre causam grandes impactos econômicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos saíram fortalecidos, enquanto a Europa teve que passar por um longo período de reconstrução. No entanto, no cenário de hoje, uma nova guerra global teria efeitos catastróficos, pois as economias estão mais interligadas do que nunca, tornando impossível um país sair ileso aí de um conflito dessa magnitude. E para a gente analisar o que pode acontecer, eu tracei 3 possíveis cenários para o futuro. O primeiro cenário é a guerra prolongada e a crise econômica permanente. Nesse cenário, a guerra se arrasta por anos, sem um vencedor claro. A Ucrânia continua recebendo apoio do Ocidente e a Rússia mantém a sua ofensiva, resultando em um conflito de desgaste de longa duração. Os países do Ocidente permaneceriam no apoio indireto para que o avanço russo fosse barrado pela Ucrânia. Isso significaria uma economia global instável, com a inflação alta, aumento dos preços e mercados financeiros oscilando constantemente. As criptomoedas poderiam ganhar ainda mais força, servindo aí como refúgio financeiro para quem busca escapar das moedas tradicionais em crise. Já o segundo cenário é a escalada do conflito e Terceira Guerra Mundial. Aqui, a guerra escala para um conflito direto entre a Rússia e a OTAN. Isso desencadearia perda de vidas, um colapso econômico global, quebra de mercados, colapso do comércio internacional, desgraça, morte e tudo que há de pior. Inclusive com a entrada de outros atores no conflito, como Estados Unidos, China e Irã. Isso levaria o mundo para uma recessão profunda e de longa duração. As criptomoedas poderiam ter um crescimento explosivo, sendo usadas como alternativas ao sistema financeiro tradicional, mas também enfrentariam regulamentações severas por parte dos governos, que estariam de olho aí nas taxações das nossas criptos. E o terceiro e mais desejável cenário é as negociações bem-sucedidas e estabilização da economia. Aqui, a paz prevalece com um acordo bem-sucedido. Isso poderia envolver aí um cessar-fogo negociado entre a Rússia e a Ucrânia, possivelmente com concessões territoriais ou garantias de que a Ucrânia não entraria para a OTAN. Se esse cenário se concretizar, a economia global poderia se recuperar no médio prazo e os mercados voltariam a crescer rapidamente. No entanto, o sistema financeiro internacional já estaria mudado, com um maior papel aí das criptos e uma economia menos dependente do dólar. O futuro ainda é incerto, pessoal, mas nós podemos observar 3 caminhos principais: um conflito prolongado, uma guerra global devastadora ou aquilo que a gente espera, que é um acordo de paz que estabilize a economia mundial. O que vai acontecer vai depender das decisões dos líderes globais, tendo por trás a pressão da opinião pública. E você, qual acha que será o desfecho desse conflito? Saia aí de cima do muro e comente aqui embaixo a sua opinião. Já estamos acabando esse vídeo, que foi bem rapidinho, coisa de 10 minutos só. Nós vimos então que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai muito além do campo de batalha e que ela está transformando a geopolítica e a economia mundial. Falamos aqui também sobre as causas históricas, desde o colapso da União Soviética até os desdobramentos recentes com a eleição de Donald Trump e o impacto da guerra no Ocidente. No campo econômico, nós analisamos como essa guerra tem impactado a inflação, os mercados e a adoção de criptomoedas como refúgio financeiro, além das possíveis mudanças no sistema monetário global. E discutimos também
3 cenários possíveis para o futuro. Um conflito de longa duração, uma possível escalada para a Terceira Guerra Mundial que ninguém quer, ou um acordo que estabilize a economia global. E agora comente aí qual cenário você gostaria que ocorresse. O cenário 1, 2 ou 3? Será que esse conflito pode realmente se transformar em algo ainda maior ou vai ser abafado por uma pressão americana? O fato é que, independente do que vai acontecer, a economia já está sendo afetada e nós precisamos nos preparar. Desde a alta dos preços, do custo de vida, dos alimentos e dos combustíveis, até a mudança do sistema financeiro. O impacto vai continuar sendo sentido pela gente. E esse cenário de incerteza, quem não se planejar financeiramente pode sofrer maiores perdas. Então, pessoal, aqui vão 3 sugestões para você proteger o seu patrimônio. Diversifique seus investimentos. Não dependa apenas de uma única fonte de renda ou então de um único tipo de investimento. Proteja-se da inflação. Investimentos em ativos como ouro, imóveis e Bitcoin podem ajudar a manter seu poder de compra. 3. Acompanhe de perto o cenário global. Decisões de líderes como Trump podem influenciar diretamente os mercados, sabia? Informação é poder. E agora eu quero saber de você. Qual dos cenários que discutimos aqui parece mais provável? Acha que estamos à beira de uma guerra mundial? Ou você acredita que um acordo de paz ainda é possível? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, compartilhe com seus amigos e faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal aqui Filho Rico, bata no sininho, deixe o seu like. Aqui falamos sobre economia, geopolítica e investimentos para que você possa tomar as melhores decisões para o seu futuro e da sua família. Forte abraço e até a próxima!